Graças a Deus, irmãos. Amém. Amém, querido? Amém. Prazer estar mais uma vez aqui. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, a oportunidade. Quero trazer uma palavra ao coração dos irmãos. Cumprindo aí a etapa desse mês de missões, né? O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Deus colocou uma palavra no meu coração ontem. Eu quero compartilhar com vocês. No mês passado, eu estava ali sentado e a pastora Regiane estava ministrando e ela trouxe uma palavra muito edificadora. A palavra edificadora é aquela palavra que ela mexe com você, ela pega você por dentro. E ela pode ser curativa, ela pode ser restauradora, ela pode ser transformadora, ela pode ser tudo aquilo que Deus quer que seja, a partir do momento que a gente quer receber a palavra de Deus. Eu quero convidar você nesta noite a receber a palavra de Deus. Como a pastora falou, você queira que seja bom, não é bom porque eu vou pregar, é bom porque Deus é bom. E tudo aquilo que Ele faz é bom. Só pronunciar o nome dEle já é bom. Yahvé, Yeshua, o El Shaddai, o Elohim. Irmãos, os irmãos estavam ministrando louvor aqui na hora que eu cheguei. Deixei meu filho, fui ali no posto rapidinho para dizer, não ia ficar perto. Mas eu senti uma glória de Deus tão grande aqui dentro. Que há muito tempo eu não senti, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu fui cheio da presença de Deus. Hoje eu estou fazendo 29 anos de casado. Programei um monte de coisa para fazer hoje. Levar minha esposa para almoçar, sair, ter o meu dia com a minha família. Mas não pude fazer nada disso porque eu passei mal o dia inteiro. Se os irmãos sabem, eu tenho uma segunda pedra no rins. A primeira foi expelida. E hoje ela resolveu me presentear com dores. E eu estou aqui com muita dor. Quando foi 3 horas da tarde, eu falei assim, para mim, no quarto de minha esperança, eu estava ali estudando. Vou ligar para o pastor Jeff, vou falar para ele que não dá. Mas no final da minha mensagem, eu vou ler no final da minha mensagem, para você entender o que eu estou falando isso. Paulo, o apóstolo Paulo, uma referência para nós, ele tinha algo no coração dele que derretia de amor e paixão pelas vidas. E ele dizia assim: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Eu tomei essa palavra para mim e eu falei: Senhor, o que é uma dor do Senhor? Quem é que nos põe de pé, irmãos? Quem é que ressuscita mortos? Quem é que cura leprosos? Quem transforma nações apenas sendo profeta na vida de uma samaritana? Quem muda a história de um moribundo que está há 38 anos sentado à beira de um poço, esperando os anjos moverem as águas? Quem sou eu e quem é você que pregamos a palavra do Senhor todos os domingos, que estamos na escola de crescimento todos os domingos? Eu até gostaria de estar mais vezes, porque era edificadora, mas não posso. E muitas das vezes a gente enche a nossa boca de murmuração, a gente enche o nosso coração, o nosso espírito de reclamação, quando a gente tem a resposta para as nossas vidas. Yahvé, Yeshua, o El Shaddai, o Elohim, o Deus que Davi fala que criou o céu e a terra, que mudou a história da nação judaica, que mudou a história de muitas pessoas, que mudou a história de reis, mudou a história de profetas, que tem mudado a sua vida, tem mudado a minha história.
a história da nossa casa, a história da nossa família, a história de tantas crianças que cada domingo a gente vê o número de crianças crescendo. A história de pais, simplesmente porque trazem seus filhos para a casa do Senhor. E aí se cumpre: ensina teu filho no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se esqueça dele. E a gente entende que a palavra era toda profeta, de Gênesis a Apocalipse, e o Senhor está sinalizando para a igreja dele, o Senhor está falando para a igreja dele, o Senhor está mostrando. Eu queria começar essa ministração de forma diferente. Eu queria que você ficasse de pé. Eu vou pedir uma coisa para você: não conversa com ninguém não. Sabe por quê? Deus, Ele quer conversar contigo nessa noite. Agora Ele quer conversar com quem quer conversar com Ele. Se você quer ouvir Deus falar, não eu, ouvir Deus falar, sintonize agora. Coloque na frequência chamada Sala do Trono, Santo dos Santos, e ouça o sumo sacerdote falar. Deixa eu te lembrar: o véu foi rasgado, você tem liberdade. Você não precisa de pastor nenhum para apresentar o seu coração, a sua vida, as suas necessidades, as suas petições, as suas aflições a Deus. Você não precisa de ninguém. Você só precisa crer que Ele está aqui. Eu quero te afirmar uma coisa: Deus está neste lugar. Sabe por quê, irmão? Porque eu não sou doente, eu não sou maluco, eu não sou insano, pastor Jair. Eu estou sentindo a presença de Deus. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Não olha para a direita nem para a esquerda. Olha para o Santo dos Santos. Vai para o Deus Altíssimo. Talvez a ministração seja isso, meus amigos. Te lembrar que Deus está aqui. Te lembrar que Ele te ama. Te lembrar que Ele quer fazer alguma coisa por você e por mim. Irmãos, eu estava ali assistindo os surdos cantarem. Irmãos, eles não só cantaram, eles estavam dançando sem ouvir uma só acorde. E eu estava vendo crentes que não estavam nem fazendo nada. Eu falo: Senhor, aonde estão os verdadeiros adoradores? Aonde estão aqueles que abrem o coração e se rasgam diante de Ti? Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Bota a mão no seu coração, não abra o seu coração, sinta a presença dEle. É você e Deus agora, porque Ele está aqui.
sobre a grande comissão. O tema da nossa missão, da nossa mensagem é: nossa missão é cumprir o isso. Repita comigo: nossa missão. Diga mais forte, irmão. Nossa missão é cumprir o isso. Amém? Quando você fala, você assume uma responsabilidade. A missão da igreja, irmãos, segunda palavra, não é segunda orientação pastoral, segunda palavra, é cumprir o isso. Esse texto de Mateus 28, a partir do versículo 18 até o 20, é considerado como o texto da grande comissão. E a grande comissão para quem? Deus comissionou a sua igreja para alguma coisa. Deus, ele sinaliza a sua igreja o que fazer. E o texto diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis, estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Amém, irmãos? Está escrito isso na sua Bíblia? Amém? Glória a Deus. Nossa missão é cumprir isso. A gente sabe, irmãos, que a nossa fé, ela não é uma religião. A nossa fé é produto de relacionamento com Deus. Só liberamos a nossa fé, exercitamos a nossa fé quando a gente ouve Deus falar. Quando a gente ouve a palavra. A Bíblia fala que a fé é ativada pela palavra de Deus. Ela não é ativada pelas nossas emoções. Ela não é ativada pelo conhecimento. Porque quando alguém está pregando a palavra do Senhor, a sua fé, ela é ativada. Porque você está ouvindo, não é escutar. Escutar é diferente de ouvir. Você me ouve o Espírito Santo falar através da minha vida, mas você escuta daqui a pouco um ônibus e um carro passando fora. Agora, o que vai mobilizar a sua fé não é o que você vai escutar o que está lá fora, ou alguém que está conversando nessa hora que não deveria estar, mas o ouvir o Espírito Santo. Mas ouvir é uma tarefa muito difícil. Ouvir não é tão fácil como parece. Porque o diabo também ele fica sussurrando coisas ao nosso ouvido para desmotivar, para desvirtuar, para que você não acredite, não dê atenção àquilo que a Bíblia e o pregador, usado pelo Espírito Santo, está dizendo na noite seguinte. Na Bíblia está registrado que não há salvação em nenhum outro homem. Quem está comigo nessa palavra aí? Não existe outra salvação. Não existe salvação se não for pelo nome do Senhor. E antes de Cristo ser assunto ao céu, antes de ele ascender ao céu, ele deixou uma ordem para a igreja. E a ordem está nesse versículo. Ele diz: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Irmão, a autoridade no céu e na terra. Não tem divisor, não tem divisão. Ele fala toda a autoridade, não é parte, não é partícula, não é fração de autoridade. Ele fala toda a autoridade, ele traz a responsabilidade para ele, pastor. Quando ele diz toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Aí ele dá a ordem para a igreja: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o comando de Deus. Aqui está a ordem, aqui está a comissão para a igreja. Mas o Senhor, ele não fica preso apenas no comando, ele também deixa uma promessa para a igreja. Ou seja, é um mandamento encorpado com uma promessa. E a promessa diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Quem é que quer andar com Cristo até o final da sua vida? Irmãos, é muito bom falar isso. Mas também é bom você analisar se você está fazendo aquilo que Deus está mandando fazer. Se nós estamos andando dentro do formato bíblico, se a gente está vivendo como Cristo quer que viva, irmãos, a vida só é vida quando vivemos conforme Deus nos orienta a viver.
Você entendeu isso? A vida só é vida quando a gente vive conforme os preceitos do Senhor, as ordens, as orientações, os sinais que Ele quer que a gente viva. Deus Ele nos tem capacidade. Deus Ele tem nos ungido. Deus Ele tem colocado um propósito para a igreja, que não é somente engordar de forma doutrinária, mas sim ir e fazer discípulos. É o comando. Nós somos sim aperfeiçoados de forma doutrinária para irmos, porque ninguém vai para uma batalha. Lembra? Nós fomos militares. Ninguém vai para uma batalha sem preparo, vai. Ninguém vai. Ninguém enfrenta uma trincheira, né, Fábio? Ninguém pega num armamento sem antes conhecer o armamento. Ninguém vai para uma evangelização. Ninguém fala de Jesus para alguém sem antes Jesus fazer a diferença. O pastor Luciano Subirá diz assim: bom seria se antes de falar de Jesus para alguém, as pessoas vissem Jesus em nós. Pegou essa palavra, irmão? Muitos estão falando de Jesus, mas não estão vivendo Jesus. Muitos estão nas igrejas, mas não são igrejas. Muitos estão indo sem o devido preparo, se perdem no longo do caminho. Por que as pessoas se entristecem para o projeto quando a gente diz não para eles? Estava orientando um casal pastoral ontem sobre relacionamento na igreja, sobre sonhos. Sabe, pastor? Somos pastores, a gente sonha os sonhos de Deus o tempo todo. A gente paga um preço muito alto para estar na presença de Deus, para viver aquilo que Deus quer que a gente viva, abdicar de tudo que a gente, de estudo, de sonho, de profissão, pastor, de tudo, para preparar isso que foi feito aqui. Aí às vezes não é o caso de vocês, mas pegar o exemplo, pega essa metalinha e chega lá e joga na estante. Não deveria ocupar o lugar mais importante da tua casa. É o reconhecimento de todo o esforço e sacrifício que você tem feito para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E quando a gente chega alguém para nós trazendo uma boa ideia, algo, e a gente fala: irmão, vamos orar, vamos aguardar Deus falar. E aquele irmão, ele começa a entrar no mistério do bico. Sabe, irmão, o mistério do bico? O crente tamanduá, que ao receber um não, então receber, espera um pouquinho, deixa Deus falar. Porque a gente gosta muito, irmão, de seguir aquilo que a gente acha de Deus, que a gente quer fazer no papel. Dirigir uma igreja, irmão, ao mesmo tempo que é muito fácil, muito difícil. Quem dirigir do jeito que a gente quer dirigir, nós temos inteligência, preparo, estudamos, formamos uma equipe, e aí a gente anda pelo nosso braço. Mas quantos estão adoecendo pelo caminho? Quantos estão perdendo o rumo pelo caminho? Quantos estão pregando que não deveriam pregar? Quantos estão abusando ministerialmente, pastoralmente das pessoas, né? Porque não estão fazendo aquilo que Deus mandou fazer, não estão vivendo a vida que Deus projetou para a sua história. Eu olho para os irmãos desses que eu escuto e falo, eles dançam como eu estou quieto. Quando eu ouço, não estão ouvindo um só acorde, uma só melodia, mas estão adorando aquele que vive e reina de Deus, porque Deus levantou, mãe, com aperfeiçoamento e preparo para ir livre transmitir aquilo que eu estou pregando agora. Deus se importa com os outros, assim como Ele se importa com os leprosos, assim como Ele se importa com os jovens e adolescentes que estão ali na praça agora, alguns escondidos, se drogando, se prostituindo, fazendo sexo pelas esquinas escuras do bairro da Trindade, e nós estamos dentro da igreja, cultuando para dentro da
igreja, esquecendo que o grande comando do Senhor é ir e fazer discípulo. E por que a gente tem que ir, igreja? Porque a gente tem que mostrar para o mundo aquilo que eles precisam conhecer: o Deus que a gente serve e o Deus que a gente conhece, e que a gente fala que tem todo o poder no céu e na terra. O Deus que Davi em Cristo, ele declara: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu. Quantos de nós já não fomos abençoados aqui de forma milagrosa, ou até mesmo de forma óbvia, e esquecemos de agradecer a Deus? Às vezes a gente esquece de agradecer a Deus pelo pão nosso de cada dia. Quando a Bíblia fala que ele tomou o pão e deu graça, e depois de partir. O apóstolo Paulo, ele dizia ser um devedor, ou seja, ele dizia que ele tinha uma dívida que precisava ser paga. Em nosso país, no Brasil, a gente costuma ver as pessoas dizerem assim: Deus não nego, pago quando puder. Quem já ouviu isso? Agora a pergunta que não pode falar sem você escolher: quem já falou aqui? Que a gente não deve falar isso. Deus não nego, pago quando puder. Irmãos, nós que somos cristãos precisamos ser diferentes. Assim como Paulo, a gente precisa reconhecer que a gente tem uma dívida e temos que pagar, mas não é quando a gente puder, porque isso não é princípio, isso não é caráter nem nada. A Bíblia, ou melhor, na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 4, conta uma história muito legal. A gente encontra uma história de uma mulher endividada. Essa mulher tinha acabado de ficar viúva, e ela era esposa de um dos discípulos dos profetas em Israel. Só que aquele homem que morreu não havia deixado nenhuma herança para aquela mulher, apenas dívidas. E sabe o que acontecia naquela época? Aquela época que você não tivesse dinheiro para pagar a sua dívida, você corria o risco de perder os seus filhos em troca de você quitar a dívida existente. Era um costume da época. O profeta Eliseu, ele observa todo aquele cenário, ele observa aquela aflição, e aí ele faz a pergunta que muitas das vezes pessoas que estão perto de você, esperando uma frase sua, uma pergunta sua, para mudar a história de vida dela. E ele pergunta assim: o que eu posso fazer por você? Em que posso ajudar? E ela pergunta assim, e ele pergunta: o que você tem em casa? Às vezes a gente tem, querido, em casa, o objeto do milagre. Só que você está esperando grandes coisas. As grandes coisas começam pelas coisas ruins. O milagre ele começa a partir daquilo que você tem na mão. Porque para que haja milagre, é preciso que haja um exercício da fé. E ela respondeu: Senhor, eu não tenho nada. Aí parece que tem um toque do Espírito, que ela fala assim: peraí, eu tenho apenas uma botija com um pouco de azeite. Sabe o que é isso? É o objeto do milagre. É aquilo que faz o milagre produzir. E o profeta fala assim: traga lá a botija. Aí agora tem a parte de Deus e a sua parte. A parte de Deus é Deus usar o homem de Deus, a mulher de Deus que está ouvindo Deus. Amém? Quem está ouvindo Deus aqui? Amém. Eu não estou ouvindo. Quem está ouvindo Deus aqui? Amém. Aleluia, Senhor. Ouça essa voz. Para fazer aquilo que Deus tem que fazer. Agora você tem que fazer a sua parte. Aí o profeta fala assim: agora ó, sai, vai, bate na porta do vizinho e traga toda a quantidade possível de panela, de vasilha, eu fico imaginando, de galão.
Traga o que você quiser, mas que dê para colocar o quê? Azeite. Fala assim, azeite. Você está muito fraco, você está sem fé. Fala, azeite. Estou falando azeite na nuvem. Está aqui para projetinho em casa. Você já olhou para o seu azeite? Eu me lembro de um fato, mais ou menos, de um filho nosso que estava doente. E a gente não tinha nada. A gente estava passando, sabe, um dia para um perrengue tremendo. E a mulher foi lá e pegou. Mulher não, era do lugar. Minha esposa, minha amada esposa. A mulher mais bela da face da terra. Eu falei um dia que estava muito casado. Dava para comer uma pizza hoje. Um pouquinho de azeite. E ela apresenta a Deus e dá de beber para o nosso filho. Pois é. E ali ele foi curado. O que cura é a sua fé. Fala para o seu irmãozinho, o que cura é a sua fé. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Ela fez o papel dela. Ela foi obediente à voz do profeta. Muitos não são abençoados na casa do Senhor porque não ouvem, não obedecem à voz do profeta. São seletistas. Só vou ouvir a pastora Regina. Não vou ouvir a pastora Regina. Só vou ouvir o pastor chefe. Não vou ouvir o pastor cara. Não vou ouvir a pastora Fabiana. Só vou ouvir a pastora fulano de tal. Só vou ouvir a irmã Leda. Só vou ouvir fulano. Irmãos, às vezes Deus vai usar aquilo que você menos espera. Porque não te prova. Talvez aquela pessoa que é rejeitada por ti, pelos teus olhos, porque você está olhando só por vista, é a pessoa que Deus vai ser usada por Deus para abençoar a vista. Você já ouviu aquela palavra? A gente até de mim, no trabalho, na faculdade, na escola, no vizinho, na rua, que você fala assim, caramba, era eu que tinha que falar isso? Quem já passou por isso? Aquela mulher encheu a casa dela de vasilhas. Ela pegou todas as vasilhas que eram possíveis pegar. E eu fico agora teologizando, entrando, mergulhando. Parece que eu estou lá na sala da casa daquela mulher, vindo aquela pilha de vasilha, pilha de galão, pilha, sabe, de todo o recipiente que foi possível encontrar pela rua, pelos vizinhos. E aí sabe o que ela faz? Ela fecha a porta. Segredo está aí. Ela fecha. Aí eu vou para a teologia, futurologia, conjecturando. Quem sabe naquela hora, aquela mulher não levanta sua voz em oração e aquela oração sobe aos céus. Quem sabe, naquele momento, ela não tenha reunido os seus filhos que estavam a ponto de ser entregues para o credor. E dali dá as mãos os seus filhos e começam juntos, em comunhão, aleluia, a clamar ao Deus vivo, já agradecendo pelo milagre que ia acontecer na casa dela. Quanto tempo a gente perde com murmuração? Quanto tempo a gente perde sem fazer o que Deus manda para fazer e a gente está sempre jogando na conta dele o que não acontece na nossa história? Em Mateus, versículo 6, Jesus ele ensina o seguinte: quando orares, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que está em secreto, e o seu pai que também te vê em secreto, sabe o que a Bíblia diz? Te recompensará. Posso ouvir um amigo de crente? Amém. Quem entende a palavra? Está claro? Não tem igreja, tem português. A oração é o seguinte, irmão: é em secreto. Porque em secreto você chora, você esperneia, você abre o coração, você deita no chão. Vejo minha esposa fazer isso. Você se lança aos pés do Senhor. Você esquece quem você é para ser aquilo que Deus quer que você seja. Você chora, você grita, você geme. Você é filho quando você está no seu quarto e a porta está fechada e você está falando com o seu pai. Eu imagino que essa mulher tenha feito isso com seus filhos.
Porque sabe por quê, irmão? Porque ela obedeceu. Sabe o que aconteceu com essa história? Para a gente resumir, a Bíblia fala que todas as vasilhas foram cheias e não encheram mais. Sabe por quê? O profeta fala assim: acabou as vasilhas. Ei, irmão, você entendeu o que ele falou? Acabou as vasilhas. Porque se tivesse mais vasilhas, a história, irmãos, é algo contínuo. Só vai parar se você deixar ele exercitar a sua fé. Só vai parar se você deixar ele ouvir Deus. Só vai parar se você deixar ele ter filho. Porque a Bíblia fala que um filho não é desamparado pelo pai. Depois daquela mulher, ela vai de novo ao profeta. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te ensinar algo aqui. Se o profeta está falando, presta atenção no que o profeta está falando. Só saia quando ele terminar. Uma vez o irmão Fábio, vou honrar o irmão Fábio agora, ele me falou aqui na frente, e como profeta, ele falou o tempo todo. O tempo todo. Sabe o que eu fiz, irmão? Ouvi. Enquanto eu vi, eu chorava. Sabe por quê? Porque o profeta, quando ele fala, você ouve Deus. Você não ouve o homem. O profeta, ele não te passa uma mensagem baseada em achismo. Ele passa a revelação do coração de Deus ao seu coração. Você entende o que eu falo? Amém? E ela foi ao profeta. Eu imagino ela perguntando: Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Qual é o próximo passo que você dá? Aí ele fala o seguinte: vai novamente. Irmão, o segredo é aí. Fala para o seu irmão: o segredo é aí. Fala, irmão, com fé. Olha nos olhos dele assim: ó, chamou, o segredo é aí. E aí, sai da zona de conforto, irmão. O segredo é aí, irmão. Ó, foi falado aqui sobre obra. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que aumentar muro, tem que fazer banheiro, tem que fazer não sei o quê. Irmão, quer aumentar a revelação da igreja? Vamos evangelizar, vamos trazer povo para dentro da casa do Senhor, vamos ganhar vida, novas vidas. A arrecadação financeira da igreja vai aumentar, porque mais de centenas de pessoas vão encher esse lugar. Quem é seguido nessa palavra, dá um brado de vitória dizendo glória a Deus. Agora, sabe quem vai fazer pessoa? É você. Porque o pastor não falta aqui nessa igreja para cuidar. Tem pastor de jovem, tem pastor de escola de crescimento, tem pastor que pastoreia de forma presidencial, tem auxiliar, tem pastor que faz isso, tem pastor que faz aquilo. E se faltar pastor, Deus vai levantar pastor nesse mesmo. Porque essa igreja é a igreja dos 5 ministérios: apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestral. Tem tudo aqui. Tudo que uma igreja precisa para ser aperfeiçoada. Glória a Deus. Deus colocou nesse lugar. O que está faltando? Está faltando o coração que se penetra pelas almas. Quase deu. Está faltando uma igreja, irmão, que chore por almas perdidas. Para pessoas, eu fico passo ali dentro do pronto-socorro e vejo ali várias igrejas entregando comida quentinha. Não é só isso. No Sermão da Montanha, Jesus identificou através de uma orientação de uma criança que o povo estava com fome. E aí foi providenciado pães e peixe. Agora Jesus faz a parte dele, multiplicar, porque era muita gente para comer pães e peixe. E tudo isso antes de ministrar a palavra. Então, antes de saciar a fome e sede de justiça, tinha que curar a fome. Aquelas pessoas estavam sem comer. Deixa eu fazer uma pergunta a você: é ruim ficar sem comer? Levanta a mãozinha. Sim ou não? Bem como aquele franguinho gostoso hoje, né? Aquele franguinho abençoado do domingo, com farofa, com arroz e feijão. Deitado foi lasanha. Top! Mas eu passando mal só comi um pedacinho. Mas eu vou encontrar com ela para longe. Tem gente que não tem, porque a gente tem na nossa casa. Mas só isso não é necessário.
Porque fome e sede de justiça só é saciada com a palavra de Deus. Sabe o que está precisando? É entregar o pão, entregar a palavra. Entrega o pão, entrega a palavra. Entrega o pão, entrega a palavra. Entrega o pão, entrega a palavra. Quando estiver orando, eu vou parar. Entrega o pão, entrega a palavra. 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 Cadê aqueles que querem praticar o íntimo? Ah, mas eu não trabalho. Mas eu trabalho, não tenho tempo. Financia quem tem. Obra missionária é feita dessa forma. Você não pode ir, financiar alguém que pode ir. Faça a sua parte. Se comprometa com os pastores dessa igreja, com a liderança dessa igreja, de jejuar e orar pelo crescimento da igreja. Se comprometa em abençoar essa casa financeiramente. Não é com a gente, pastor, mas com Deus. Não vai te faltar nada. Quando eu olho o orçamento da minha casa, irmão, a gente fica desesperado. Mas de onde vem todo esse dinheiro? Vem do dízimo das ofertas, vem da liberalidade, vem do aprendizado. Investir em pessoas é o que mais Deus ama. Cuidados dele, para que ele cuide dos nossos. É isso que Paulo está me ensinando. Quando o coração dele se derretia por almas, se derretia por vidas. Que alegria para aquela mulher e para os seus filhos ver aquela quantidade de azeite transbordando. E aí o profeta diz para ela assim: ó, agora pega o azeite, vai, irmão. Deixa eu te falar para tu ver. O segredo aí, irmão. Pega essa frase, escreve aí, ó. Escreve no papelzinho, o segredo aí, guarda isso. Ó, está sendo gravado. Ouça isso lá no Instagram. Ouça onde vai ser transmitido essa verdade. O segredo é isso. Fala mais uma vez para o teu irmão com fé. O segredo é isso. Aquela mulher foi e ela veio e falou assim: agora vende tudo, só o necessário para pagar a dívida, porque o restante vai viver os seus dívidas. A bênção de Deus é assim, irmão. É transbordante, é inexplicável. Serve para pagar a tua dívida, ainda serve para você viver até o último dia da sua história. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, tem uma frase muito interessante. A orientação de Paulo é caminhar por fé e não por vista. Sabe, irmão, por vista era impossível a gente acreditar que um pequeno gole de azeite, eu não sei o nível que tinha, não. A Bíblia fala que um tiro de azeite se transformasse naquela quantidade toda de azeite ao ponto de pagar a sua dívida e sobrar. Quem está aqui, diga amém. Por vista é impossível você acreditar nisso. Você também pode estar achando impossível pagar a sua dívida. A dívida que você tem com Deus. E você começar a ver os milagres acontecendo na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não dispensa o teu trabalho. Deus ele não dispensa a sua obediência. Deus ele não dispensa a sua humildade diante dos problemas da vida. Os problemas é para nos fortalecer. Os problemas é para nos alinhar com Deus. Eu amanheci hoje, junto com a minha esposa, orando ali na cama, e falava com Deus: Senhor, não me permita trazer a memória. Preste atenção nessa palavra. Não me permita trazer a memória aquilo que não me traz esperança. Sabe por quê, Senhor? Porque a Bíblia diz o contrário. Trazer a memória aquilo que me traz esperança. Glória a Deus. Não me permita que na minha casa entre algo que não foi autorizado pelo Senhor. Não permita, Senhor, que os meus filhos sejam desviados da palavra de Deus. Não permita, Senhor, que Satanás ouse tocar
na minha casa. Entra na minha casa. Não permita que as trevas tente governar a minha casa, porque a minha casa é governada pelo Espírito Santo. São 29 anos pagando preço, muita luta. Pastor, você tem 35 anos. Luta. Às vezes até a igreja falando mal da nossa família, falando mal dos nossos filhos, da nossa esposa, falando mal até da gente. Não permita isso, porque isso atrai maldição. Quem pratica o íntimo não faz essas coisas. O que eu vejo no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 14, parte C, e o versículo 15, parte A, eu vejo um grito de Deus aqui. Paulo reproduzindo um grito de Deus. Daí eu vou encerrar falando sobre isso. Aqui está a nossa missão, depois que você entende a grande missão. E aí Paulo escreve lá: como virão se não há quem prega? Versículo A, versículo 15, parte A. E como pregarão se ninguém envia? Irmãos, nós não teremos uma segunda chance. A chance é única. Nós vamos passar por aqui apenas uma vez. O culto de hoje é um alerta. Nunca mais haverá o culto de hoje. O que a gente ouviu semana passada pela pastora Renane, na espiritualidade do Espírito, foi para a semana passada, e não vai haver mais. E mesmo que ela tenha a mesma mensagem, outro dia, tem voltado de outra forma. E haverá alguém aqui que precisa ouvir o papo. Assim como há hoje aqui alguém que precisa ativar a sua fé e acreditar que você, capacitado pelo Espírito Santo, você pode ir nos 4 cantos da terra. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê aqui um coração, e aí me perdoa a redundância, eu já falei sobre isso, mas eu preciso concluir meu raciocínio. Um coração que se derrete de forma apaixonante, de amor, e ele dizia: ai de mim, pastor, ai de nós, pastores, ai de nós, se nós não pegarmos o Evangelho. A Bíblia fala: se nós não pegarmos o Evangelho, Deus vai fazer as pedras lá. E é uma vergonha para nós ter que ouvir o Evangelho das pedras, quando tem pessoas capacitadas, orientadas, instruídas, porque essa igreja tem instruído, pronto para falar do Evangelho. Agora, só pronto não basta, você precisa ter disposição no seu coração. E não é prontidão, e é disposição. É você tomar a decisão: Senhor, eis-me. É muito gostoso ficar na zona de conforto. Sim ou não, irmão? Fala a verdade. Ficar sentadão lá no sofá, aquela Coca-Cola pouco de limão, um churrasquinho, a lasanha, um franguinho assado de vitrine, né? Aquela coisinha assim. É bom comer aquele mocotó. É muito bom, irmão. Né, pastorzão? Tomando um banhozinho de piscina, indo para o shopping, gastar dinheiro que você deveria financiar um missionário, você paga, você não é de mim, também vai com top. E quando você faz isso na de mim, você não está indo. Olha o desafio. Deus precisa atribuir esse tipo de mensagem para alguém. Aí ele passa por mim. Ai de mim, você não pregar o Evangelho. É muito gostoso ficar na zona de conforto, uma coisa melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus e ter Deus no centro da nossa vida. Quer entrar no reino dos céus? Deixa o reino de Deus entrar em você. Saia na noite desse dia, desse lugar, com o seu coração transbordando de amor e paixão pelo Cristo do Senhor. Eu afirmo que você terá um problema muito bom com o pastor Jefferson.
faltará cadeira nesse lugar. Às vezes a gente fica esperando o avivamento acontecer na cidade, mas para acontecer na cidade, precisa começar a acontecer no seu coração. Para nos tornar transformadores, nós precisamos ser transformados. Para esse tempo, Deus quer saber com quem Ele pode contar. Deus quer saber quem são os verdadeiros adoradores. Não só os que cantam, que pregam bonitinho, que dançam na palavra do Senhor, mas aqueles que podem contar com Ele, em tempo e fora do tempo. Sabe qual é a proposta do Senhor? Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes terão prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois serão como árvores plantadas junto a ribeiro, que darão o seu fruto na estação própria. E tudo o que fizer, não é qualquer coisa não, e tudo o que fizer prosperará. Quer ser uma árvore frutífera? Quer ser uma árvore frutífera? Quer ser uma árvore plantada junto a ribeiro? Começa a fazer o que Deus quer que você faça. Começa a entender o que espera. Pastor, mas eu não tenho essa capacidade. Deixa eu te falar uma coisa: Deus sabe exatamente quem você é. Mas se Ele te comissiona, Ele banca essa comissão. Eu nunca vi Deus dar missão sem recurso. Quando Deus te dá a missão, Ele já providenciou o recurso. A nossa história de segunda-feira não está sendo escrita agora. Já está escrito. Deus sabe exatamente o que todos nós precisamos para servir com alegria e apresentar diante dele como grande, sabendo que foi Ele, não você, que fez o feito do seu pai. Eu quero convidar você para ficar de pé. Quero orar pela tua vida. Passei 3 minutos, mas eu preciso orar pela sua vida. Para você que quer permitir o ídolo entrar no teu espírito. Somente nova criatura entende o que Ele está pedindo. Coisas espirituais são discernidas por pessoas espirituais. As portas estão se fechando. Sua lamparina precisa estar cheia de azeite. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. E Deus no centro da sua vida. Você precisa, nesse relacionamento, fazer a tua parte. E só se ganha em mim. Quem trabalha aqui, irmão? Quem trabalha? Quem sai de casa para ir para o trabalho? Quem trabalha em home office? Ainda que você trabalhe no home office, você tem que ir. Você só ganha a sua paga se você for. Porque se você não for, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser dispensado e outro vai entrar no seu lugar. Interessante que pela misericórdia de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Ele te dá a oportunidade de você ir. Mas se eu não for, o risco é teu. A responsabilidade é sua. Ele só pode bancar quem vai. A seara é grande, irmãos. Lá na seara tem leprosos, doentes, tem moribundos, tem pessoas que estão deitadas em macas, pessoas famintas. Lá fora tem prostitutas. Lá fora tem pessoas que estão se drogando. Lá fora também tem pessoas de bem, mas que precisam de Jesus. Por onde eu começo, pastor? Quem sabe você não tem que começar na sua casa. Quem sabe, mulher, você não tem que ganhar o seu marido. E você, marido, tem que ganhar a sua mulher. Quem sabe, pai, você não tem que ganhar os seus filhos. Filhos é um desafio manter a igreja o tempo todo. Por qualquer coisa estão indo. Estão escutando um pagodinho ali, meu irmão. O pezinho já está no passo. Escutou um sertanejo ali, opa, já meteu logo uma calcinha colada, uma camisa quadriculada, mete um chapelão e já fala que cantou sertanejo, irmão. O cara não sabe
paga se torna invisível. Sabe por quê? Porque o inferno está aí, a treva está aceitando qualquer coisa. Eu não estou falando de pessoa, estou falando de coisa. Qualquer pessoa que esteja disponível para fazer qualquer coisa. Agora no reino, sabe que a proposta do Senhor? Te tornar mais do que vencedor. Te tornar filho com direito de herança. Mas pastor, me paga no céu. Dá glória a Deus por isso, irmão. Porque aqui na terra, a Bíblia fala que a traça e a ferrugem vai corroer. A sua paga é no céu. Tesouros celestiais, mansões celestiais estão à tua espera. A salvação é apenas uma porta para você conquistar. Agora tem essa parte. Porque se é bom para você, tem que ser bom, pelo menos para meia dúzia de pessoas que você ama. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui para assumir uma posição diante de Deus.